Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios e vou para o capítulo 12. Lembrando que eu tenho uma playlist com os demais vídeos expondo esta carta. Não somente esta carta, mas também outros livros do Novo Testamento. Vamos lá. A epígrafe deste capítulo diz o seguinte: visões e provas do Senhor. Paulo, ele não sentia-se confortável em relatar as visões e revelações que o Senhor o deu. Paulo gostava desse tipo de coisa, ele gostava de ficar se exaltando. Paulo achava isso inconveniente, que ele ficasse falando daquilo que ele viu, daquilo que ele teve de experiência. Ele falou isso aqui quase que obrigado, para mostrar para a igreja de Corinto que ele não era um qualquer. Ele foi chamado pelo Senhor. E ele diz o seguinte: se é necessário, olha só, se é necessário, ele já começa desse jeito: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Você viu que ele se gloriar era uma necessidade e não algo que ele quisesse fazer. Ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Convém aqui que não era o desejo dele. E gloriar, kaulhaumai, é gabar-se, exaltar-se. Não era o feitio de Paulo, não era o papel dele. E diz que visões, optácia aí é ter uma visão, e revelações é Apocalipse. Apocalipse é tornar descoberto, expor aquilo que estava oculto. E ele diz: conheço um homem em Cristo. Inclusive ele nem fala que é ele, mas como ele estava falando, era o próprio Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele não tem assim muita noção do que aconteceu. E outra coisa, ele fala que há 14 anos, ou seja, muito tempo havia se passado. Muito tempo. E ele coloca: eu conheço um homem. Que era o próprio Paulo. Homem aqui é a palavra antropos, um homem, um ser humano. E ele falou que foi arrebatado. Arrebatado, a palavra grega é arpazo. Arpazo é arrancar com violência. Essa palavra ela ocorre aí 14 vezes no Novo Testamento. E é pegar pela força, agarrar. Então ele foi pego e levado até o terceiro céu. Terceiro é o adjetivo tritos. Céu ou Uranus. Eu não sei por que ele falou terceiro céu. Só que ele tinha em mente o céu atmosférico, o céu o estelar, onde estão os planetas, e depois o céu de Deus. O fato é que nós não sabemos se é que quando ele fala o terceiro céu aqui, seria todos eles na dimensão espiritual? Não, a Bíblia não diz. Fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Pode ser que Paulo tinha em mente primeiro céu, esse céu azul que a gente vê, atmosférico. Depois o céu o estelar, o céu cósmico, onde estão os planetas. E o céu para onde ele foi, que aí seria o céu de Deus, a morada de Deus. O fato é que a gente não tem noção, já que ele não explicou. Ele só falou que foi o terceiro céu. E ele diz que se no corpo aí é o corpo mesmo, a matéria,
A palavra é soma, ou fora dele, ele não sabe explicar. E ele reforça ainda no 3, ó. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Porque esse evento que aconteceu na vida de Paulo foi algo assim tão extraordinário que ele não tinha noção de como isso aconteceu, se ele foi levado de corpo, alma e espírito, ou somente o espírito dele foi levado e o corpo dele ficou ali, ficou no local onde aconteceu esse evento. E ele diz: e foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. Interessante é que ele não diz que viu algo, foi arrebatado. Novamente ele repete a palavra harpazo, ao paraíso. Paraíso aí é paradaiso, essa palavrinha é paradeisos, não é paradaiso, né? Porque no grego sigma não tem som de Z, então é paradeisos. Paradeisos é o céu, é um nome que se dá para o céu. Pode ver que um dos significados aí, ó, regiões superiores do céu, de acordo com os pais da igreja primitiva, ao paraíso no qual nossos primeiros pais habitaram antes da queda, ainda existe, não sobre a terra ou no céu, mas acima e além do mundo. É o que eles acreditavam, mas ninguém sabe ao certo, até porque a Bíblia não traz detalhes a respeito disso. Mas pode significar isso também, mas também pode significar o céu, a habitação de Deus, o paraíso. Pode ver que Jesus falou com o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esta palavra, ela ocorre aí poucas vezes. Ela ocorre em Lucas, capítulo 1. Ela ocorre aqui, nessa carta de Paulo aos Coríntios. E ela ocorre a última vez lá em Apocalipse, que fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, que o paraíso existe. Ele está em algum lugar. E a árvore da vida, ela está lá. Esse é o detalhe. Então, será que os que morreram muito provavelmente estarão lá? Porque Jesus falou com o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, muito provável, todos aqueles que morrem no Senhor, eles vão para o paraíso. Porque pode ver que lá em Lucas, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A mesma palavra usada aqui, paradeiso. Então, ele foi arrebatado e ouviu. Olha, interessante que diz que não ouviu. Ouviu palavras inefáveis. Palavra grega para inefáveis, arretos. Arretos é um adjetivo que é aquilo que não pode ser falado por causa da santidade. O local é tão santo, tão puro, que não é lícito falar. Não é para falar para ninguém. E ele não fala mesmo. Ele ouviu, mas eu não vou falar. Que não, as quais não é lícito. Lícito aí é permitido. Palavra grega, é o verbo, é permitido falar aos homens. Referir aí é laléu, falar aos homens. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ou seja, Paulo falou: eu só glorio nas minhas fraquezas. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Paulo não gostava de se gloriar. Ele fazia algo assim contra a própria vontade. Pois se eu
vier a gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que Paulo diz, olha, se eu, aí ele usou novamente o verbo kalhaumai, que é jactar-se, exaltar-se, ou seja, pois se eu vier a me exaltar ou jactar-se, eu não serei nécio. Nécio aí afron, ou seja, sem sentido, sem razão. Eu não me gloriarei sem razão. A palavra também afron, ela significa um tolo, estúpido, sem reflexão, um precipitado, a palavra. Então, ou seja, se eu vier a me gabar-se, a me exaltar-se, eu faço isso com razão, porque eu estou dizendo a verdade, porque direi a verdade. A verdade é aletheia. Mas, olha, mas abstenho aí, eu me poupo, para que ninguém se preocupe comigo. Preocupar aí, a palavra logizomai, dá a ideia de colocar na conta, levar em conta. Então, ou seja, alguém leve em conta a respeito da minha pessoa mais do que aquilo, mais do que se vê. Ou seja, é o Paulo, ele teve visão, revelação e tal. E aí a pessoa começa a criar uma imagem de Paulo acima daquilo que é. Essa é a preocupação dele, olha, para que ninguém se preocupe comigo mais, ou seja, para que ninguém se coloque na minha conta mais daquilo que estão vendo. Ou seja, coloca um saldo extra na conta do Paulo. Vamos fazer uma figura de linguagem aqui. Olha, em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, Paulo queria que as pessoas olhassem para ele e enxergassem a realidade. E aí, no versículo 7 aí, vamos ver quantos minutos, 12 minutos, eu não quero passar dos 20 minutos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, e por isso que é difícil saber se Paulo também viu algo, porque diz que ouviu, e aqui fala de revelações. A revelação, Apocalipse, fala de tornar algo descoberto, expor algo que estava escondido. E para que não me ensoberbecesse, ensorbecer é ruperaromai, é construir sobre algo. Ou seja, para que não colocasse sobre Paulo algo, para que ele se inchasse, ficasse arrogante, insolente. Com a grandeza das revelações, foi colocado. Interessante que ele usou posto aí, a palavra didome é um verbo, e esse verbo no sentido de dar, foi dado, me foi dado. E esse dado aqui é de livre e espontânea vontade, não foi algo obrigado. O paradidome é dado por meio de engano, mas o didome é dado de livre e espontânea vontade, e para vantagem, e para ganho. E ele diz que foi posto um espinho. O espinho aqui, a palavra escolops, esse substantivo, é algo pontiagudo de madeira, uma frepa, uma farpazinha, uma estaca afiada, algo pontiagudo que espetava a carne dele. Interessante. A carne aí é sarx. Sarx é a substância, é o corpo vivo. E ele diz que é o mensageiro de Satanás. E a palavra mensageiro é angelos. E ângelos é um anjo. Ou seja, um anjo de Satanás. E Satanás aí, ele usou o próprio substantivo próprio, Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esbofetear é colafizo.
O verbo colafiso é bater com o punho fechado. Bater com o punho fechado. Dar em alguém um soco com o punho fechado. Ou seja, é como se Paulo estivesse apanhando no rosto, levando uma bofetada no rosto. Para quê? A fim de que não exaltasse. Exaltar aí é ser arrogante. A mesma palavra, ruperomai. É a mesma palavra que ele usou aqui no ensorbebecer, porque esta é a palavra. Ruperomai é exaltar, ensorbebecer. Poderia ser que para que não me exaltasse com a grandeza das revelações, e não ficou repetindo muito, ele colocou ensorbebecer assim em cima e exaltar embaixo. Mas a palavra é a mesma. Pode ver aí que o verbete aí, o verbo é o mesmo, que é ruperomai. E parece que esse tipo de espinho, ele incomodava a vida do apóstolo. Por causa disso, por causa desse espinho, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse. Afastar aí é afisteme. Afisteme, o verbo é remover, para que o Senhor removesse, tirasse de mim isso. E então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o que foi a resposta de Deus para a vida de Paulo? Então ele me disse, ele pediu o Senhor aqui é Curios, com certeza, é Jesus, a divindade. Então ele me disse: a minha graça te basta. Graça aqui, rares, que é favor imerecido, é a misericórdia, a bondade de Deus, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, voltando-as para Cristo. Então, essa é a graça, é a misericórdia de Deus em prol do homem pecador, do homem perdido. Ou seja, a minha graça, a minha misericórdia te basta. É o suficiente para você. Porque o poder, dunamis, e poder, habilidade, força, tudo isso significa dunamis. Aperfeiçoa, teléu, se completa, se torna perfeito na fraqueza. E a fraqueza aqui é asteneia, é debilidade. Também significa a capacidade de suportar aflições e preocupações. E de boa vontade, ou seja, de boa vontade, aí a palavra, o advérbio é muitíssimo alegre, pois mais me gloriarei. E calromai de novo, jactar-se, gabar-se nas fraquezas, ou seja, se eu tenho que me gloriar ou gabar-se, me exaltar, eu exalto nas minhas fraquezas, porque sobre mim, para que sobre mim repouse o dunamis de Cristo. Pelo que, e aí para encerrar, pelo que sinto prazer nas fraquezas. E não é que Paulo era um masoquista, que gostava de sofrer, não. Pelo que sinto prazer. Na verdade, aqui a palavra é odokel, um verbo que dá a ideia também de decidir, de estar decidido, determinado, fazer de boa vontade, parecer bom para alguém, ter a satisfação de alguém. Então, é o que significa esse verbo odokel. Ou seja, estar satisfeito. Pelo que eu estou satisfeito. Eu estou tranquilo nas fraquezas. Aí fraqueza, novamente eu uso a palavra asteneia. Nas injúrias. Injúrias aí é rubris. Rubris aí é violência que eles possam sofrer, imprudência, atrevimento, orgulho, arrogância de alguém, nas injúrias, nas necessidades. Aí alguma coisa que ele pudesse passar alto, nas perseguições, nas angústias aí é esternorroria, que é o lugar estreito, de extrema aflição, estar bastante aflito.
por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando eu estou fraco, debilitado, carente de recursos, é que eu estou forte. E forte, a palavra é dunatos. É aí que eu sou capaz, porque eu não passo mais a confiar nas minhas próprias forças. Aí eu passo a confiar naquele que tudo pode, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que Paulo, eu não confio mais em mim, eu confio no poder de Cristo. Porque em Cristo Jesus é que está toda a minha fortaleza, minha força. Pois bem, eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou dar continuidade e encerrar esse capítulo 12 desta carta tão maravilhosa que é a carta de Paulo aos Coríntios. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.